Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! Hoje, dia 5 de junho de 2025. Ontem a gente tratou do que foi movimentado na ação que está na Polícia Federal, tá? São duas ações. E no mesmo dia aconteceu movimentação na ação, né? Na cível. A primeira, que está na Polícia Federal, é criminal e essa é cível, ligada apenas à questão eleitoral. E teve movimentação, né? Teve movimentação, sim, aqui nessa última. E no mesmo dia, as duas foram movimentadas no mesmo dia, né? Uma indiciando 4 pessoas e na outra, o juiz aceitando novas oitivas, tá? Porém, como eu disse, essas provas são compartilhadas. Mas senta aí que em 30 segundos eu volto e explico tudinho para vocês, tá bom? Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Então senta aqui, lá vem a história. Bom, pessoal, a 13ª Zona Eleitoral de Iguatu, por meio de decisão proferida nesta terça-feira, agora passada, no dia 3, autorizou a oitiva de 2 novas testemunhas no curso da ação de investigação eleitoral AIJE. Isso foi amplamente repercutido no meio, né? Que apura suposto abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio nas eleições municipais de 2024. O processo foi movido pela coligação Pra Mudar Iguatu, composta pelos partidos, no caso, republicanos, PP, MDB, Solidariedade e a Federação Brasil da Esperança, que é PT, PCdoB e PV. Contra os investigados, Carlos Roberto Costa Filho, Antônio Ferreira de Souza, que é o Francisco das Frutas, e o Josélio de Araújo Viana. Mas rapaz... Segundo a coligação autora, durante a campanha eleitoral, candidatos teriam se aliado a membros de facções criminosas com o objetivo de obter vantagens eleitorais, inclusive mediante distribuição de material de campanha em comitês paralelos e atuação de agentes externos em comunidades periféricas. Pois é, parte dessas investigações teve como ponto de partida a prisão da advogada Márcia Rubio Teixeira, no caso, doutora Márcia, acusada de articular apoio político em nome do grupo de Tiago Oliveira Valentim, conhecido como o Tiago Fumaça. Na decisão, o juiz eleitoral Carlos Eduardo Carvalho Arraes deferiu o pedido para que sejam ouvidas testemunhas, no caso, Rosa Vidal de Lima e Sayonara Alves Antunes. Eu sempre faço essa ressalva, não confundir com a Sayonara Fernandes, que é do sindicato. A Sayonara Antunes é lá do Gadelha, apontadas como peças-chave nas tratativas políticas investigadas. Rosa, segundo consta no despacho do juiz, teria mantido conversas diretas com o Tiago sobre o controle de campanhas em determinados bairros da cidade, enquanto Sayonara aparece em diálogos sobre negociações de votos. Mas rapaz... Por outro lado, o magistrado indeferiu o depoimento de outras 4 testemunhas, Raulina Rafaela Bandeira, Francisco Laelton Alencar da Silva, Anderson Teixeira Nogueira e Valdemir, por ausência de elementos objetivos, qualificação suficiente ou por não ter relação direta entre os nomes e os novos documentos juntados. Nesta causa, por exemplo, o Anderson nem ouvido vai ser, tá? Já na da Polícia Federal está indiciado. Mas rapaz... Pois é, por isso são 2 causas diferentes. Em sua decisão, o juiz destacou que, embora a Lei Complementar número 64/90 estabeleça prazos para arrolamento de testemunhas,
o surgimento de novos elementos durante o curso processual, especialmente advindos de relatórios da Polícia Federal e da Polícia Civil, é o que eu venho falando, que eles estão compartilhando provas, tanto indo quanto vindo, né? Especialmente nesse caso que envolve os crimes que estão sendo apurados pela Polícia Federal. E isso justifica também a flexibilização da regra em nome da busca pela verdade real, né? Negar a possibilidade de ouvir testemunhas cujos nomes e relevância apenas se descortinam aparecem no caso, né? Com a juntada de tais relatórios, pode configurar cerceamento de produção probatória, que em bom português, tá? No popular, quer dizer o seguinte: não permitir a produção de provas, né? Isso o magistrado não quis fazer. A audiência para a oitiva das testemunhas, essas duas que eu citei, foi marcada para o próximo dia 11 de junho, às 9h30, no Fórum Eleitoral de Iguatu. O processo segue em tramitação e a expectativa é que os depoimentos tragam novos elementos capazes de esclarecer a eventual conexão entre o crime organizado e o processo eleitoral no município. Se teve, não teve, e se teve, até que grau teve. Pois é. Mas, rapaz, essa é a causa civil, a IJE, que é promovida pela coligação para mudar Iguatu contra, né, a coligação, 3 candidatos, no caso, candidato a prefeito, vice e um candidato a vereador, na coligação do Roberto Filho. Certo? Para vocês entenderem claramente, para não fazerem confusão, tá bom? E por que eu digo que essa movimentação ela é importante? A defesa queria, a todo custo, encerrar a parte de instrução e partir logo para o julgamento, né? Ou seja, as considerações finais de cada um dos lados e, em seguida, a manifestação do Ministério Público e, então, sobe concluso para que o meritíssimo senhor juiz Dr. Carlos Eduardo possa fazer a sua, promover a sua sentença, né? Produzir sua sentença. Enfim, por que eu digo que isso não é uma vitória? Que foi uma derrota para a defesa? Porque o meritíssimo encontrou indícios de que valeria a pena ouvir 2 das 6 testemunhas arroladas pela acusação. Dispensou o fato, não aceitou a causa e a tese, no caso, de que haveria passado do tempo, nesse caso, não, e não quis comprometer a produção de provas e resolveu seguir em frente, mesmo porque, no que já foi apurado pela Polícia Federal, seria relevante sim ouvir essas 2 pessoas. E o juiz, obviamente, como eles estão trabalhando praticamente para e passo, a coisa caminha nessa linha. Então entendam que são 2 ações. A primeira, tudo indica que a partir do momento que terminarem essas 2 oitivas, a coisa já segue para os finalmente, tá? Para você entender. Já da Polícia Federal, ainda demora um bom tempo, tá? Quanto, eu não posso afirmar. Sei que o depoimento deles está marcado para o dia 9, em Juazeiro. Neste caso, são 3 que vão falar, né? Na oitiva, a Márcia, o Tiago e o Roberto Filho. Entenderam? Pronto. Dito isso, agora você está entendendo e está atualizado a respeito disso. Mas é importante a gente fazer uma ressalva, tá? Essa coluna não se manifesta sobre inocência ou culpa de ninguém. Tampouco faz prognósticos contra ou a favor de qualquer parte. A gente não tem esse papel. Nosso papel é narrar os fatos, explicar e comentar a partir do que as autoridades do judiciário, desde a polícia até o juiz, apuraram. Não somos magistrados nem promotores. Quem tenta defender ou acusar supostos envolvidos atua como assessor de imprensa, que são advogados da imagem do cliente, e não como jornalista. Quem trabalha sempre com base nos fatos, ou seja, esse é o nosso papel. Além disso, acusar a Polícia Federal, como eu acabei escutando, né,
As pessoas falam às vezes sem perceber o que estão dizendo, ou a Polícia Civil, de praticar fake news. É complicado, é grave e pode configurar um crime, olha, pesado, tá? Muito cuidado com, às vezes, o que se fala tentando defender algum político de estimação ou seu próprio cliente. Mas, rapaz, Em relação a alguns eleitores que postam comentários atacando o veículo, quando ele cumpre o papel de informar aquilo que muitos querem que seja escondido ou nem falado, é importante esclarecer uma coisa, tá? Veículos sérios como a Mais FM divulgam informações de todos os lados. Sempre foi assim aqui. Sem selecionar quem ou o que deve ser publicado. Jornalismo não é torcida e nem se presta a agradar grupos ou figuras públicas. Quem tem esse papel são os bajuladores, ou aqueles que votaram em A ou B e estão arrependidos, mas não conseguem se manifestar e, portanto, ficam se sentindo muito incomodados por conta do volume de notícias negativas que, infelizmente, tem surgido na atualidade. mas, rapaz, Enfim, deixar de veicular uma informação de interesse público para não desagradar alguém é praticar autocensura. Nós repudiamos isso. A verdade pode incomodar alguns e com certeza vai incomodar sim, mas com certeza agrada a outros, tá? E agrada mesmo. Mas ela sempre cabe em qualquer lugar, inclusive aqui no Balaio de Gatos. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só achei que foi assim. Pra frente, Sucupira!